O filme O Exorcismo de Emily Rose, lançado em 2005 e dirigido por Scott Derrickson, fez sucesso nos cinemas ao retratar uma história perturbadora. O ponto principal é o suposto exorcismo de uma jovem que acaba falecendo após o ritual. A obra também levantou questionamentos sobre disputas entre a fé e a ciência. Mas o que muitos talvez não saibam é que a história é baseada em um caso real, o da alemã Anneliese Michel, que faleceu aos 23 anos após sessões de exorcismo. Vamos te contar todos os detalhes no vídeo de hoje. E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Filos e esse é o canal Espalhavos. Se você não conhece o canal ainda, seja bem-vindo. Se você já conhece, é claro, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje tô aqui com o Digo Black. Aí, Digo. E aí, papito, como é que tamo? Tudo certo, tranquilo. Tá melhor da perna? Graças a Deus, mano. Agora Tá consegui conseguindo botar... andar já, né? Graças a Deus. Antes a gente que trazia o Digo nas no costas. colo até aqui, ia buscar ele lá em casa. Verdade. Agora tá conseguindo vir. Mas então qual vai ser a meta de likes pra esse vídeo? Meta de like hoje eu quero 530 likes. 530 likes então, a gente conta com vocês pra bater essa meta. Bora pro vídeo. A Anneliese, apelido dada pra Anna Michel, nasceu em 1952 na cidade de Leibufing, na Alemanha. Seus pais eram Joseph e Anna, um casal católico praticante que teve mais 3 filhas além dela. Ela foi criada na cidade de Klingenberg e ia pra missa 2 vezes por semana com os pais, então ela era também muito imersa ali dentro da religião. Bom, os primeiros problemas dela começaram já na adolescência. Com apenas 16 anos ela sofreu convulsões graves e foi diagnosticada com epilepsia, mas esse foi realmente só o começo. Pouco tempo depois ela foi diagnosticada com depressão e chegou a cogitar tirar a própria vida. E em 1970, quando ela já estava se tratando em uma clínica psiquiátrica por conta da depressão e dos problemas que ela tinha, ela sofreu mais uma convulsão grave, então a situação dela ia ficando mais delicada, e o remédio que deram pra ela por conta disso foi o Dilantin, um remédio que além de não ajudá-la em nada, teria feito ela ter uma visão. Durante aquele mesmo dia, então, que ela tomou o remédio, ela descreveu o que estava vendo, o que chamou de o rosto do diabo. Nossa, que loucura, mano. Isso através de um remédio, né? Através de um remédio, aí ainda tinha muita coisa por vir pela frente. Bom, nesse mesmo mês ela foi medicada com outro remédio chamado Aolept. Esse remédio, inclusive, tem ali componentes que são usados para tratar a esquizofrenia e outros tipos de problemas, mas esse remédio também não teve efeito, então ela não conseguia melhorar. Bom, mas mesmo com esses problemas, ela conseguiu terminar a escola e também começou uma faculdade. Lá na faculdade, inclusive, ela foi considerada pelos colegas como uma menina quieta e muito religiosa. Isso em 1973. Só que acontece que nesse mesmo ano, enquanto ela ainda tentava levar uma vida relativamente normal, né, fazer faculdade, fazer algumas coisas que ela ainda tinha alguma capacidade de fazer, ela alucinou enquanto fazia uma oração e começou a falar sobre vozes que estariam falando com ela. Ela disse que essas vozes estariam falando que ela já estava condenada e que ela apodreceria no inferno. Bom, o tratamento psiquiátrico que ela vinha fazendo não surtiu efeito e a Anneliese ficou se medicando por 5 anos seguidos, o que fez sua depressão piorar muito, e pelo fato de que nada surtia efeito e por ter tido também uma educação muito religiosa, ela começou a relacionar ali a condição psiquiátrica que ela tinha a uma possível possessão demoníaca. Então ela começou a imaginar que os problemas que ela tinha era porque ela estava possuída e não por uma coisa que tinha a ver com a saúde, uma ou doença, algo do tipo, uma doença. assim. Ela pensava que era uma possessão demoníaca. Ela começou então a ficar intolerante a imagens religiosas, principalmente o crucifixo, e ela também não entrava mais em lugares religiosos. Bom, e essa conclusão, né, que ela teve para ela mesma sobre essa possessão demoníaca aconteceu depois de um caso específico. Inclusive a primeira cogitação de que ela poderia ser possuída veio de um amigo da família e ela meio que foi na onda ali e acreditou nisso e começou a viver dessa forma, né? Esse amigo da família então levou ela junto em um evento da igreja que ele mesmo organizava, e ele relatou ali que ela estaria com uma possessão demoníaca porque ela não conseguiu passar pelo crucifixo que tinha no local e se recusou a tomar água de uma fonte sagrada que tinha lá. Ele fez o seguinte relato: Anneliese me disse que ela era incapaz de entrar no santuário. Ela se aproximou com a maior hesitação, depois disse que o solo ardia como fogo e ela simplesmente não suportava. Ela então caminhou ao redor do santuário em um amplo arco e tentou abordá-lo por trás. Ela olhou para as pessoas que estavam ajoelhadas na área ao redor do jardim e pareceu para ela que, enquanto rezavam, elas estavam rangendo os dentes. Ela chegou até a beira do jardim, depois teve que voltar. Vindo de frente novamente, ela teve que desviar o olhar da imagem de Cristo na capela. Ela chegou várias vezes no jardim, mas não conseguiu suportar. Ela também observou que não podia mais olhar para medalhas ou figuras de santos, brilhavam tão intensamente que ela não aguentava. Bom, depois desse dia então, desses acontecimentos, ela se convenceu de vez que estava possuída e junto da família começou a pedir um exorcismo para vários padres. Só que acontece que não é uma coisa tão simples assim, né? Você pedir um exorcismo. Os padres, inclusive, apenas falavam para ela ali para continuar os tratamentos com os remédios, muito por conta também do fato de que na Igreja Católica, para fazer um exorcismo, é preciso da autorização de um bispo, e um bispo ele só pode dar um aval se a pessoa apresentar ali realmente todas as características definidas pela igreja, né, de uma possível possessão, e para esses padres e para os bispos ela ainda não demonstrava todas as características. É tipo assim, né? Tá virando pescoço? Tá.
Tá andando pela parede? Tá. Tá com os olhos revirados? Tá. Mas ela ainda não vomitou sangue, ela ainda não fez uma Não voz... chegou nesse ponto. Então, sem essa ajuda, né, que ela tava atrás, o caso dela foi ficando cada vez pior. Pra gente ter noção, ela começou a chegar num nível de começar a se agredir fisicamente, a comer insetos, andar nua pela casa, defecar em qualquer lugar e beber a própria urina. Então, Meu realmente, se isso não são características suficientes, né? Então, realmente, a situação dela tava muito delicada, né? Nessa fase, inclusive, tratamentos com outros medicamentos, né, ainda mais fortes do que ela já tinha usado ao longo da vida, foram feitos, mas mesmo assim ela não melhorava, pelo contrário, piorava, né? Ela passou então a jogar objetos contra as pessoas, a falar que via demônios e também a rosnar. Bom, a primeira declaração de um padre sobre o caso veio em 1975, quando o padre Ernst Alt viu ela pela primeira vez e declarou ali finalmente, né, que ela não sofria de nenhuma doença e sim de uma possessão demoníaca, que é o que ela acreditava, né? O padre então foi pedir permissão pro bispo, né, que como a gente falou é uma coisa necessária na Igreja Católica, e o bispo Joseph Stengel permitiu os rituais de exorcismo na Anneliese. O bispo permitiu que esse processo fosse conduzido pelo próprio Ernst e também por outro padre, o Arnold Hens, mas pediu sigilo absoluto. A primeira sessão de exorcismo aconteceu no dia 24 de setembro daquele ano, né, de 75, só que a Anneliese ia piorando cada vez mais e era outra coisa que não vinha surtindo efeito. Ela começou a falar, inclusive, que ela morreria para espiar os jovens rebeldes da época e os padres apóstatas da igreja moderna. E a cada sessão ali que passava, ela piorava, ela ia demonstrando ainda mais problemas, e em certo momento, inclusive, ela começou a se recusar a comer. Então era uma situação muito difícil, ela estava numa situação muito delicada, era cada vez mais complicado de fazer algum processo nela, né? Então ela estava mal, ela estava agressiva, ela estava gritando muito e era necessário, inclusive, muitas vezes de algumas pessoas para segurá-la. Então mais de uma pessoa para conseguir segurar ela e tentar fazer ali alguma coisa, né? No total foram feitas 67 sessões que aconteciam de 1 a 2 vezes na semana, com duração cada uma de até 4 horas. Isso aconteceu por 10 meses seguidos. Meu senhor amado, 67 sessões, Tá imagina. louco, mano. Imagina pra fazer isso também, né? O trabalho ali. E em determinado momento ali, ela pediu pra parar com os medicamentos e consultas com os médicos que ela ainda fazia, e os pais aceitaram, deixando ela então apenas com as sessões de exorcismo. E toda essa luta dela durou até 1976. Há relatos, inclusive, de que na última sessão os padres conseguiram finalmente tirar a possessão dela e pela primeira vez ela teria dormido em paz, só que nesse mesmo dia ela não acordou mais. Então, talvez até esse em paz aí seja em relação a ela ter descansado finalmente, né? E ela faleceu no dia 1º de junho de 1976 com 23 anos. Bom, a autópsia revelou que a causa do óbito foi desnutrição, já que ela não se alimentava por meses, né? Algo que ela se recusou a fazer. E no mesmo ano, muito por conta disso também, o Estado, né? Ou seja, a Alemanha acusou de homicídio os pais da Anneliese e os padres que fizeram o exorcismo. O que os promotores alegaram era que o óbito poderia ter sido evitado até uma semana antes. Bom, esse caso se tornou muito conhecido, ganhou fama até dentro do país e gerou muita revolta, inclusive, e um dos motivos foi a situação em que a Anneliese foi encontrada, né? Ela pesava 30 quilos, ela tinha 23 anos. Então imagina, cara. 30 quilos é, assim, com quantos anos que é uma pessoa teria isso? Cara, bebê ainda. Criança pequena, né? Eu acho criança que 30 quilos, acho que uma criança de 10 anos. Acho que Por até... aí. Eu acho que até menor, menos, talvez. Claro que depende, né? Mas Sim. acho que em média é até menos de 10 anos. Então ela tinha 30 quilos com 23 anos, tava com os ossos dos joelhos quebrados e, segundo a justiça, as condições, assim, no geral, eram desumanas e o fato de terem permitido que ela largasse os medicamentos e parasse de comer foi o que fez ela falecer. Bom, no fim das contas, o juiz condenou apenas os 2 padres que foram considerados culpados de homicídio culposo por negligência e sentenciados a 6 meses de prisão, que depois foi suspensa, e mais 3 anos de liberdade condicional. A igreja também teve que pagar uma multa, mas os pais acabaram isentos de qualquer punição por, segundo a justiça, já terem sofrido o suficiente. A mãe dela chegou a dizer o seguinte: Deus nos disse para exorcizar os demônios de minha filha. Eu não me arrependo de sua morte. Então até aquilo que eu falei, né, que aquela questão de ela ter descansado em paz, provavelmente tem a ver com isso, porque ela estava sofrendo já, não estava vivendo, ela estava lutando para ter algum tipo de sobrevivência. Então até essa frase da mãe acho que vai nessa linha de que ela teve talvez de certa forma não sei se é um alívio, né, porque ainda é uma mais coisa pra triste, eles que mas eram muito religiosos, eu acho que pra eles era bem melhor ter a filha já descansando em paz e sem a possessão demoníaca que ela do que ela passar estar a vida toda ali com eles e tudo mais, mas sendo possuída, tá agonizando e tendo, né, passando por segundo tudo eles, aquilo um lá. demônio dentro do corpo. Então, de certa forma, foi realmente um descanso pra Emily. Bom, por conta desse caso, inclusive, que ficou muito famoso e gerou essa revolta que eu falei, os exorcismos diminuíram muito na Alemanha e viraram também um debate por toda a Europa naquela época, e o caso ficou tão famoso que
inspirou também o filme, né? O Exorcismo de Emily Rose, que foi inspirado na história da Annelise. Há inclusive relatos de que durante as gravações, sets de gravação pegaram fogo sem explicação e que vozes foram ouvidas por várias pessoas. Então acreditam ali que também teria a ver com eles estarem ali mexendo com a história da Annelise. A gente não fez um vídeo sobre o filme? Não sei se foi sobre esse, a gente fez sobre algum, mas eu acho que não era esse. Não era, acho que era o Exorcismo. O Exorcismo, que verdade. também que tem a atriz que sofreu muito, Isso, que ela quebrou foi a jogada de um lado coluna, pro outro, aham, quebrou. Então, inclusive esse vídeo tá aqui no canal, bem interessante, né, que tem uma história semelhante. Bom, e sobre o exorcismo da Annelise em si, tem inclusive na internet áudios do exorcismo, áudios reais, mas a gente não recomenda, principalmente pessoas que têm às vezes algum problema, alguma coisa, né, mas pra qualquer pessoa, gatilho, na verdade. É gatilho? Pode ser um gatilho, inclusive acho que não é uma coisa legal de se ver, né. Verdade. Eu vi essa informação, tava fazendo pesquisa que tinha os áudios, mas eu nem quis. Deixa pra lá, Deixa pra lá, eu não vou ouvir esses áudios, mas se você quiser, né, tá no teu direito, mas eu não recomendo. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aqui da forma que a gente abordou, e se você gostou, é claro, deixa o seu like, que ajuda bastante a gente. Comenta aqui o que você achou, dê sugestão também pra próximos vídeos, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, tamo junto, até a próxima.